Olá, Luiz César aqui. Hoje nós vamos fazer o nosso fermento natural. Existem diversas formas de preparar esse fermento. Pode ser utilizado a casca da uva, que você vai deixar fermentando em água por 3 dias até ela começar a espumar, e aí você pode utilizar essa água. Você pode fazer a mesma coisa com abacaxi, enfim, tudo que fermenta. Nós vamos utilizar iogurte natural. Por uma opção nossa, fica um gosto bem atrativo. A gente vai utilizar 100 gramas de farinha de trigo, 50 gramas ou 50 ml de água e 50 gramas de fermento natural. O processo é bem simples. A gente vai dissolver o iogurte nessa água e a gente vai acrescentar a farinha de trigo. Agora a gente vai mexer bem. E é essa textura que a gente busca. Assim está perfeito. Uma vez estando todo ele bem homogeneizado, a gente vai colocar ele dentro de um vidro limpo, bem esterilizado, e a gente vai deixar ele por 24 horas. A gente vai fazer uma marcação nesse vidro para a gente poder acompanhar a evolução do nosso fermento. Lembrando que o nosso fermento é um organismo vivo, então nós precisaremos fazer um furo na tampinha do nosso vidro para que ele possa respirar. Então vamos passar o nosso fermento para o vidro. E com o auxílio de um papel toalha, a gente vai limpar, caso suje o vidro, porque a gente não quer contaminação no nosso fermento. O nosso vidro já está identificado aqui com uma etiquetinha e, como eu mostrei para vocês, a tampa tem que ser furadinha assim para ele poder respirar. Agora a gente vai deixar esse vidro em um local sem mexer, sem pegar muita luz direta, por 24 horas. E a gente vai acompanhar o resultado dele nos próximos 7 dias. E aí a gente vai fazer um teste para ver se ele está pronto para a gente fazer o pão ou ainda não. Certo? Então a gente vai deixar esse vidro aqui por 24 horas e amanhã a gente volta com o resultado do primeiro dia do nosso fermento natural. Do primeiro para o segundo dia no fermento não ocorrem muitas mudanças. Então ele permanece basicamente da mesma forma que a gente deixou ele na noite anterior, no dia anterior. Então hoje a gente vai alimentar o fermento. Para alimentar o fermento, a gente vai colocar 25 gramas de farinha de trigo e 25 ml de água e misturar tudo aqui dentro. E nós vamos deixar por mais 24 horas em temperatura ambiente fermentando. Vou aproveitar para lavar o potinho e fazer a higiene desse pote aqui por dentro. Então eu vou colocar tudo aqui nessa tigelinha. E a gente vai colocar a água. Vai misturar bem. Essa água no nosso fermento e a gente vai colocar 25 gramas de farinha de trigo e nós vamos misturar bem. E nós vamos ter o nosso fermento com a textura de um iogurte um pouquinho mais denso, Então essa é a textura que a gente está buscando. Bom, agora eu vou higienizar o vidrinho que a gente deixou fermentando do primeiro para o segundo dia. E eu vou colocar ele para fermentar por mais 24 horas. Com o nosso vidro higienizado, a gente vai voltar o nosso fermento para deixar a fermentação correr. Aí a gente faz a higiene aqui do vidro, não quer contaminar o nosso fermento. A gente vai tampar o vidro e vai deixar por mais 24 horas. Nesse terceiro dia, nós vamos refrescar o fermento ou revitalizar, conforme alguns autores chamam, Então, para a gente refrescar o fermento, a gente vai tirar 50 gramas do fermento que a gente já fez há 2 dias atrás. Então, nós vamos tirar 50 gramas daqui e vamos adicionar 25 ml de água e 25 gramas de farinha de trigo. Vamos misturar novamente e voltar ele para o vidro. Quando a gente tirar essas 50 gramas desse fermento,
Nesse primeiro momento a gente vai descartar. Ele não serve para fazer pão, ele ainda não tem força para fermentar a massa do pão. Então a gente pode descartar esse primeiro lote que a gente vai tirar ou usar para fazer algum bolinho, alguma coisa assim. Mas para fazer pão ele ainda não tem força suficiente, tá? Então vamos começar. Vamos tirar 50 gramas então do nosso fermento. Então, como eu já falei, essas 50 gramas que a gente tirou por primeiro a gente vai descartar. Ele não serve para fazer pão. Agora a gente vai tirar aqui o fermento desse potinho. E a gente vai aproveitar para higienizar o nosso vidro. E nós vamos alimentar o fermento com 25 ml de água. Misturar bem. E a gente vai adicionar 25 gramas de farinha de trigo. Vamos misturar bem. Uma vez com o nosso vidro higienizado e seco, a gente vai transferir o nosso fermento de volta para o vidro. Nós vamos tampar novamente e vamos deixar por mais 24 horas para a gente ver o que acontece. E amanhã a gente volta. Nós vamos identificar aqui o vidro, igual a gente fez nos 2 primeiros dias, para a gente poder acompanhar a evolução do nosso fermento. Amanhã, quando estiver pronto, a gente traz o resultado. Então hoje a gente vai alimentar o nosso fermento e nós vamos deixar ele fermentando por mais 24 horas. E o resultado da fermentação do terceiro dia do fermento ficou esse aqui, ó. Então a gente já consegue verificar que tem algumas bolhas saindo, né? Então a gente vai fazer o processo agora de alimentar o nosso fermento. Para alimentar o nosso fermento a gente vai utilizar 25 ml de água, 25 gramas de farinha de trigo. Então a gente vai misturar a água e a farinha. Nós vamos dissolver toda a água primeiro. Nós vamos dissolver a água. E a gente vai adicionar o trigo. Vocês têm que observar no terceiro dia que se ele tiver bastante fermentação, aí já pode guardá-lo na geladeira e o resto do processo ele vai terminar dentro da geladeira de forma refrigerada. Aqui, como a gente está num ambiente bem frio, nós estamos aqui em São José, então a gente vai deixar mais hoje ainda o processo ocorrendo à temperatura ambiente. Então a gente só tem que tomar esse cuidado. Se ele tiver bastante fermentação já, volta com ele na geladeira depois de alimentar o fermento. Mas a gente ainda vai deixar mais um dia fora da geladeira para verificar o processo. Então vamos terminar de misturar bem aqui. E nós vamos aproveitar também para higienizar o vidro onde a gente vai armazenar o nosso fermento. Então esse aqui é o ponto que a gente busca, né? Um ponto como se fosse de um iogurte. Com o nosso vidro higienizado, a gente vai devolver o fermento novamente para dentro do vidro e vai aguardar por mais 24 horas. Sujou um pouquinho a borda do vidro, a gente vai limpar para evitar a contaminação, né? Afinal, nós estamos trabalhando com um organismo vivo aqui dentro. Agora a gente vai deixar fechado por mais 24 horas em temperatura ambiente. Se no seu caso ele já fermentou bastante, ele já aparece muitas bolhas de fermentação aqui na lateral do vidro, aí você coloca a partir do terceiro dia em refrigerador, para deixar ele refrigerado. O restante do preparo do fermento vai acontecer dentro da geladeira. Se tiver um ambiente frio igual está aqui em São José, aí a gente aguarda mais um dia para colocar na geladeira. O importante é acreditar no processo.
certo? Amanhã a gente volta para ver como que ficou no quarto dia de fermentação. Hoje, para iniciar o nosso quinto dia de fermentação do nosso fermento, nós vamos refrescar o fermento. Então, consiste em retirar 50 gramas do fermento que já está no vidro e adicionar mais 25 ml de água e 25 gramas de trigo. Então, vamos ver como é que está a fermentação. Hoje, se vocês prestarem atenção, ele está com bastante bolhas de fermentação dentro da massa. Isso é um sinal que está dando certo o nosso processo. Então, nós vamos refrescar o fermento e depois nós vamos deixar ele por mais 24 horas, só que dessa vez dentro da geladeira. E vamos tirar 50 gramas do nosso fermento. Agora vamos misturar aqui na água mesmo. Ou melhor, vamos passar por esse potinho aqui. A água e o nosso fermento. Vamos adicionar os 25 gramas de trigo. E aqui está a nossa massa. Com o vidro higienizado, vamos guardar o nosso fermento no vidro novamente. A partir de agora, o nosso fermento vai ficar na geladeira. Então, as 24 horas que a gente vai esperar para ver como ele ficou, vão ficar dentro do refrigerador. Caso o fermento de vocês não apresente a fermentação ainda, igual ele estava apresentando aqui, vocês podem deixar mais um dia fora. Não tem problema, o importante é acreditar no processo. Então, vamos fechar e na geladeira ele vai com esse mesmo vidrinho com tampa furadinha, certo? Depois de ter passado 24 horas na geladeira, esse é o resultado que nós tivemos aqui. Vocês podem ver que a fermentação continua, mesmo estando dentro da geladeira, né? Então hoje, para iniciar o sexto dia, nós vamos alimentar o nosso fermento. Consiste em adicionar dentro do nosso fermento 25 ml de água e 25 gramas de farinha de trigo. Para isso, eu vou despejar o nosso fermento aqui no nosso potinho. E nós vamos adicionar a água. Agora vamos colocar o trigo. Com o nosso vidro já higienizado, vamos transferir nosso fermento para o vidro. Agora sim, a gente vai tampar o fermento e deixar na geladeira por mais 24 horas. Amanhã eu volto com o resultado. Estamos iniciando o sétimo dia, então, de fabricação do nosso fermento. Ele passou 24 horas na geladeira e esse é o resultado. Então a gente vê que ele tem algumas bolhas de fermentação ali, né? Hoje a gente vai refrescar o fermento. Para refrescar o fermento, a gente vai tirar 50 gramas dele, a gente vai tirar uma parte dele, né, de 50 gramas, e a gente vai adicionar 25 ml de água e 25 gramas de farinha de trigo, para a gente fazer a manutenção do nosso fermento. Então vamos pesar aqui 50 gramas. Com aquele fermento que a gente retirou, a gente pode criar uma nova matriz para o nosso fermento. Então aquele que a gente retirou, a gente pode alimentar aquela parte ali e fazer uma nova receita de fermento, para que a gente possa doar para alguém que queira, né, e que não vai precisar passar por todo esse processo que a gente fez até agora. Então, se vocês quiserem fazer tem gente que chama de muda, tem gente que chama de semente, né, a sementinha do fermento.
aquela parte que a gente tirou ali no sexto dia, ele já pode servir para você fazer essa parte do fermento, essa muda do fermento. Então vamos adicionar a água. E agora vamos misturar a farinha de trigo. Com o nosso vidro higienizado, vamos colocar o fermento no vidro. Agora a gente vai colocá-lo na geladeira e deixar até amanhã para a gente ver o resultado do nosso 7º dia do fermento. Agora, ao final do 7º dia de produção do nosso fermento, nós vamos trabalhar em 2 etapas. Uma delas, a gente vai fazer a ativação do fermento, de parte do fermento, para a gente saber se ele deu o resultado que a gente esperava. E a outra, a gente vai alimentar o fermento que a gente vai deixar na geladeira. Então vai funcionar da seguinte maneira. Do nosso fermento, que já está há 7 dias em produção, a gente vai tirar 50 gramas e vai fazer a alimentação desse fermento. Então a gente vai colocar 25 gramas de água, 25 gramas de trigo nesse outro vidro aqui, e nós vamos deixar ele em temperatura ambiente, tampado assim com uma redinha, para ele poder respirar, né? E até ele dobrar de tamanho. Esse processo leva de 2 a 3 horas. Então a gente vai marcar o vidro e quando ele dobrar de tamanho a gente vai fazer um teste de flutuação para ver se ele está forte ou não. E esse processo vai ser feito em temperatura ambiente. No fermento que sobrou no nosso vidro, que já está há 7 dias de maturação, a gente vai simplesmente alimentar ele e voltar para a geladeira. Certo? Então vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer é separar 50 gramas do nosso fermento. Vou colocar 25 ml de água e vai dissolver. E a gente vai colocar 25 gramas de trigo. Então aqui nós temos 100 gramas de fermento, o que dá para fazer um pão de até 300 gramas de trigo. Esse fermento que a gente deixou para ativação, ele vai ficar em temperatura ambiente e a gente vai acompanhar o processo de evolução dele. Agora, com o fermento que sobrou, que já estava na geladeira, né, 7 dias, a gente simplesmente vai alimentar o fermento. Então nós vamos trazer aqui para dentro do nosso potinho novamente e vai fazer a alimentação. 25 ml de água. Vamos dissolver. Agora vamos adicionar 25 gramas de farinha de trigo. Com o nosso vidro higienizado, a gente pode trazer de volta o fermento para dentro do vidro. A gente vai parar nossa tampinha furada. E esse fermento, que é a massa base, né, que esse aqui é o nosso fermento mãe, o nosso fermento natural, ele vai voltar para a geladeira e vai ficar lá. A gente vai acompanhar aquele lá e esse aqui volta para a geladeira para ficar guardado ali. Depois que nós fizemos a preparação da ativação do fermento, misturando 25 gramas de trigo e 25 ml de água, a gente vai colocar nesse vidrinho aqui em temperatura ambiente e vai deixar ele até dobrar de volume. Então eu fiz a marquinha ali com uma canetinha, né, no vidro, só para a gente identificar e verificar a hora que ele dobrou de volume. Então esse período leva mais ou menos umas 2 ou 3 horas, dependendo do clima, da temperatura do local, né, que vocês estiverem fazendo.
e assim que estiver pronto aqui a gente volta. Olha aí, depois de 3 horas esse é o resultado da nossa fermentação, né? O nosso fermento dobrou de volume. Agora nós vamos fazer o teste da flutuação para ver se ele já tem força para fazer o pão. Acompanhem comigo. Para fazer o teste de flutuação ele é bem simples. A gente vai pegar um pouco do nosso fermento ativo e vai colocar aqui na água. Ele precisa flutuar. Se ele flutuou, ele está pronto para a gente fazer o pão. Vamos lá? Olha que beleza, cara, o nosso fermento flutuando, então ele tem força para fazer o pão. Então, já temos o fermento pronto, agora é só utilizar. Esse fermento ele foi ativo e está concluído com sucesso a nossa fabricação do fermento natural.